Então, meus irmãos, não podemos apartar de nossa boca a palavra do Senhor. Temos que estar sempre falando do amor de Deus, da graça do Senhor. Temos que sempre estar comunicando e dizendo que Deus está de braços abertos para nos receber, que Deus está pronto para nos ajudar a caminhar. E o Senhor, Ele vai nos exortar, vai nos ensinar aqui através da palavra dEle, no livro de Josué capítulo 1, versículo 8, dizendo: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então serás conduzido. Louvado seja Deus. Meus irmãos, há pessoas por aí que queiram ouvir conselhos de homens, que queiram aprender ensinamentos que vêm do homem, mas nós sabemos que conhecimentos humanos são conhecimentos limitados e muitas das vezes eles não conseguem nos dar uma resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. É diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem um poder de preencher todo o vazio do nosso coração, e ela tem um poder de resolver todos os problemas da humanidade. É por isso que Deus está nos exortando a ter cuidado de sempre estar lendo, de sempre estar meditando e praticando a palavra do Senhor. Queridos, nesse versículo bíblico aqui que acabamos de ler, nós podemos ver o cuidado de Deus e as bênçãos de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra do Senhor já determinou que as bênçãos dele já estejam sobre as nossas vidas, ou melhor dizendo, que as bênçãos de Deus já estão sobre as nossas vidas. Deus ele já estabeleceu, pelo poder da sua palavra, que as bênçãos, a graça dele sempre esteja conosco. Todavia, neste versículo em que acabamos de ler, Deus vai falar que o responsável para as bênçãos chegar até a mim e a você, o responsável somos nós. É através das nossas ações e atitudes em que nós vamos falar se vamos ser abençoados por Deus ou não. É o que o versículo está dizendo aqui. Observe que Deus ele vai falar, e vou repetir novamente para que você entenda o que Deus está falando dessa manhã comigo e com você. Observe que Deus vai mandar com que eu e você tenha o cuidado de sempre estar meditando e falando desta palavra, para que a gente não venha esquecer que Deus é o autor e consumador das bênçãos sobre a vida de toda a humanidade na terra. Observe que também aqui nesse versículo Deus ele vai nos dar aqui a responsabilidade de alcançar as bênçãos. Somos nós. Olha como ele vai dizer aqui, pois não, Deus ele já nos abençoou pelo poder da sua palavra. Agora só alcançamos as bênçãos se de fato não apartar da nossa boca o livro desta lei, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e se de fato meditarmos e praticarmos conforme a palavra do Senhor está dizendo que é para praticar. Aí desta forma nós alcançaremos essas bênçãos que Deus tem determinado já para mim e para você, decretado já para mim e para você. Olha que detalhe rico nesse versículo aqui, queridos. Eu vou repetir, tá bom? O versículo novamente, do versículo 8, capítulo 1 do livro de Josué. Ele vai falando com detalhes. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que é que ele quer dizer com isso aqui? No original ele quer dizer que eu e você não devemos parar de falar. Temos que falar de uma forma contínua a respeito da palavra do Senhor, porque quanto mais nós falamos da palavra de Deus, mais nós somos abençoados e outras vidas também alcançam as bênçãos. É por isso que Deus está dizendo: não cesse de falar desta palavra, não pare, fale continuamente. E antes medita nele dia e noite, ou seja, não só fale, mas também medite na palavra do Senhor. Por que meditar? Porque é meditando que nós vamos ter o conhecimento para que tenhamos cuidado de
de fazer tudo conforme o quanto nela está escrito. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos conseguir entender o que Deus está falando comigo e com você. Então não adianta, queridos, apenas ler. Não adianta apenas ler, não adianta apenas ouvir. Por isso que Jesus vai nos exortar dizendo: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. E só é possível, queridos, ser praticante da palavra quando lemos e meditamos nela dia e noite. Quando nós meditamos, então aí o Senhor vai iluminando a nossa mente para que nós possamos estar fazendo, praticando aquilo que Ele quer. Aí olha o que Ele vai dizer aqui, ó: porque então farás prosperar o teu caminho. Olha que riqueza que tem nesse versículo. Então farás prosperar. Quem vai fazer o seu caminho prosperar é você mesmo. Não é Deus. Deus, ele já estabeleceu as bênçãos dele sobre a minha e a sua vida. É por isso que ele está dizendo: quando você meditar nessa palavra dia e noite, fazer como ela está dizendo que é para fazer, então farás prosperar o teu caminho. Tem pessoas que vivem uma vida destruída, não tem paz, não tem esperança, não tem amor no coração, porque não meditam na palavra do Senhor e não praticam. As bênçãos de Deus, ela já está sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu querido. Porém, quem vai fazer o meu caminho e o seu caminho prosperar somos nós mesmos. É por isso que ele está dizendo: então farás. É você quem vai fazer o teu caminho ser próspero. Deus, ele já fez a parte dele, e ele está dizendo aqui: faça a sua. Você meditando nesta palavra, não cessando de falar, praticando ela, então você vai fazer prosperar o teu caminho, e prudentemente ela vai te conduzir. Você vai ser uma pessoa bem sucedida. Você está entendendo o que Jesus está falando através dessa palavra, meu irmão e minha irmã? Muitas das vezes se queixamos porque a nossa vida está destruída, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos. É porque não lemos esta palavra, não paramos, não meditamos, não falamos dela, não engrandecemos a palavra do Senhor com eloquência, com autoridade, com desejo na alma. Pois quando fazemos isso e meditamos nela, aí então nós faremos prosperar o nosso caminho, queridos. Ou seja, o seu caminho, o meu caminho só vai ser próspero, só vai ser de alegria, de gozo, de paz, quando de fato nós não cessarmos de falar desta palavra e não cessarmos de meditar nela, ou como ela é maravilhosa, e cumprir como ela está dizendo que é para cumprir, para que eu e você faça o nosso caminho prosperar. E prudentemente ela venha nos conduzir de uma forma prudente, querida, com prudência, que Deus quer nos conduzir agora pela luz da palavra. Vou tocar na mesma tecla novamente nessa palavra que o Senhor está liberando para mim e para você hoje, é a luz da Bíblia. Deus já decretou, Deus já determinou todas as suas bênçãos sobre a vida de toda a humanidade. Então agora Deus, por fazer a sua parte, agora ele está dizendo: agora faça a sua, porque a responsabilidade de você ter um caminho próspero é sua e não minha. Deus, ele já deu a dica como ser próspero, como prosperar, como avançar e vencer os obstáculos da vida, queridos. É não apartando da nossa boca o livro desta lei, é meditar nela de dia e de noite, é fazer com prudência tudo quanto nela está escrito, e assim nós faremos prosperar o nosso caminho, e prudentemente ela vai nos conduzir para a glória de Deus, irmãos. As maldições, as pragas, as pestes, elas podem até assolar a terra. Mas se eu e você estamos debaixo dessa palavra, se eu e você estamos de fato meditando na palavra que está escrito na Bíblia Sagrada, queridos, e estamos tendo cuidado de fazer tudo conforme o quanto nela está escrito, então nós vamos fazer com que o nosso caminho seja próspero. Deus está jogando aqui agora a responsabilidade para mim e para você, pois Deus, ele já fez a parte dele. Deus, ele já decretou, já estabeleceu. Uma vez mais eu falo isso aqui para que você entenda. Deus, ele já estabeleceu as bênçãos
sobre mim, sobre você. E ele disse agora, se você fizer conforme está escrito nessa Bíblia aí, nessa palavra, nessa lei, então você, olha que o versículo está dizendo, você vai fazer com que o seu caminho seja próspero. Então não adianta questionar, querido, porque Deus não me abençoa, porque Deus não faz, porque Deus não fez. Deus, ele já abençoou, Deus, ele faz e Deus, ele já fez. Agora é eu e você que tem que fazer a nossa parte, meus irmãos. Por isso o versículo está dizendo aqui, então farás prosperar o teu caminho, queridos. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz nesta terra? Primeiro passo, tem que estar com a palavra de Deus no coração, falando nela sempre que você puder, e meditando nela e cumprindo, honrando a palavra do Senhor. Você tem que estar em obediência à palavra de Deus. E tudo aquilo que você for fazer na sua vida tem que estar em harmonia, tem que estar em concordância com o coração de Deus, porque nem tudo que a gente vai fazer nessa terra é da vontade de Deus. Por isso Deus, ele não vai cumprir tudo aquilo que eu quero. Por quê? Porque às vezes aquilo que eu quero é aquilo que vai me destruir. Porque nem tudo que brilha, meu irmão, é ouro. Às vezes nós olhamos para algo, achamos que aquilo é bom para nós, achamos que aquilo vai nos fazer o bem, mas não conseguimos alcançar. É Deus nos dando livramento, porque pode ser aquilo ali que eu e você quer que vai nos destruir. Por isso que o teu pedido, a tua petição tem que estar no coração de Deus, tem que estar na vontade, no centro da vontade de Deus, para que eu e você venha a ser uma pessoa próspera e não nos falte nada. E venhamos ser preenchidos com tudo aquilo que nós precisamos para a glória do nome do Senhor, tá bom? Então tudo que você for fazer tem que ser direcionado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, para que você seja próspero, para que você seja próspera, uma pessoa feliz. Então, queridos, a responsabilidade da prosperidade de Deus na nossa vida é minha e é sua. Deus, ele já estabeleceu as bênçãos dele sobre a nossa vida, tá bom? Mas pastor, Deus falou que ia fazer aquilo para mim, Deus falou que ia fazer assim, ia fazer assado, não fez. Mas foi Deus mesmo que falou? Você ouviu Deus falar pela luz da palavra, ou um homem disse que foi Deus que mandou lhe dizer que ia fazer tal coisa na sua vida? Porque existem 3 pessoas que falam com o homem na terra. Primeiro é o nosso Deus, segundo é o diabo, e segundo é o homem. São 3 vozes, queridos, que falam o coração do homem: Deus, Satanás e o homem. Por isso que Deus está dizendo, você tem que estar atento e apercebido, meditando na palavra que está escrita no livro desta lei, pois ela é a maior profecia. Porque quando o homem falar para você que eu vou fazer aquilo e não acontecer, não foi eu, foi o homem. Por isso, queridos, que nesse fim de tempo nós temos que ter cuidado de andar conforme as escrituras sagradas, para que a gente não se embarace. Há pessoas por aí, queridos, que buscam profecias, buscam homens, mulheres que estão profetizando aí à torta e à direita, e estão sendo decepcionados, porque não é Deus falando com ele, é o homem. Ou então é um homem que está sendo usado pelo diabo. Jesus nos orientou isso, queridos. Jesus falou isso, que haveria tempos que iria se levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, que iriam pregar aquilo que o homem queria ouvir para os enganarem, para os conduzirem à perdição. Homens que iriam até pregar a verdade, justiça, mas na verdade por trás era o diabo manipulando o ser humano para o desviar da verdade escrita, da verdade que está na Bíblia. Pois o ser humano na terra prefere o homem, ouvir o homem falar para ele, profetizar para ele, do que a própria Bíblia falar com ele diretamente, queridos.
Quero anunciar para você que você não precisa ficar correndo de um lado para o outro em busca de profetas para falar algo da parte de Deus para o teu coração. Basta você abrir a Bíblia Sagrada que o próprio Deus vai falar diretamente ao teu coração e vai te conduzir para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Pessoas têm se perdido, esfriado na fé. Pessoas não querem se converter a Cristo porque homens enviados do diabo, homens carnais que dizem que é de Deus e não são, estão profetizando aí de todo jeito, de toda maneira, e dizendo que é Deus que está dizendo e não é. Pessoas estão sendo confundidas, andando errante, andando pela sua própria vontade, próprio desejo, por não analisar ou escutar a palavra de Deus através da Bíblia. Louvado seja Deus, irmãos, porque Jesus é a própria palavra, é a palavra viva. Basta você ler a Bíblia Sagrada que você vai se deparar de frente com Deus falando diretamente ao teu coração. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, é através da palavra dele que nós somos conduzidos, é através da palavra dele, obedecendo, que nós somos abençoados, bem-sucedidos. Então vamos parar com essa de estar procurando um homem porque profetiza, uma mulher porque profetiza, essas coisas, esses movimentos, queridos, que não estão edificando a minha e a sua vida. É a Bíblia Sagrada que é a maior profecia, a qual não cai por terra nem um tio, nem uma vírgula. Ela se cumprirá, queridos, de Gênesis a Apocalipse. Ela vai honrar você, vai cumprir com aquilo que ela está falando. Basta que eu e você entre debaixo da palavra do Senhor e faça conforme ela está falando, e assim nós não vamos precisar, queridos, correr atrás de profetas que não sabemos se de fato é de Deus ou se não é. Hoje está uma confusão maior do mundo. Ninguém sabe mais quem é de Deus, quem é do diabo. Ninguém sabe mais que espírito está operando no meio do homem. Por quê? Porque o ser humano estão abandonando a palavra de Deus e estão dando ênfase a seres humanos comedores de feijão e farinha, irmãos. O poder está na palavra de Deus. O livramento está na palavra de Deus. A cura está na palavra de Deus. A resposta para os teus problemas e dificuldades está na palavra de Deus. Não está na boca de um ser humano. Pois quando Deus usa um ser humano para falar com outro ser humano, Deus usa ele baseado na palavra. Ele não foge da palavra, queridos. É a palavra que é a rocha inabalável. Ela não muda, ela é imutável. É o Evangelho de Cristo, é o poder da palavra de Deus. É a palavra que está sendo profetizada na minha e na sua vida. Há profecias que lançam para mim e para você, quando nós vamos olhar para a Bíblia, não tem nada a ver. Pois o profeta que profetiza na vida do ser humano na terra, que não está embasado na palavra do Senhor, não é profeta de Deus, é profeta de Baal, é profeta do diabo. Ou então ele quer aparecer, ou então ela quer aparecer, quer brilhar mais do que a palavra de Deus. É por isso que tem pessoas decepcionadas, sendo enganadas, pessoas desviadas da presença do Senhor. Outros não querem se entregar. Por quê? Porque estão dando ouvido a homens, a espíritos de engano, queridos, que têm operado no meio do ser humano na terra. Agora, tudo isso só está acontecendo porque o ser humano tem até uma Bíblia na sua casa, até compra a Bíblia, mas quando chega na sua casa, fecha ela, coloca no guarda-roupa e não a lê. É por isso que tem se perdido, é por isso que tem se envolvido nas trevas e não tem encontrado a luz, porque tem abandonado a verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia. É por isso que Deus está nos orientando: não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o quanto nela está escrito. Não é o que o profeta diz, não é o que o homem diz, é o que ela diz.
Quer ser bem sucedido, irmão? Quer ser bem sucedida, irmã? Leia a sua Bíblia e pratique aquilo que Deus está dizendo que é para praticar. E assim você vai fazer o seu caminho prosperar. Não é Deus que vai fazer o seu caminho prosperar, é você mesmo, porque Deus já estabeleceu todas as suas bênçãos. Já está estabelecida, só esperando você tomar uma atitude, só me esperando tomar uma atitude. É isso aí que Deus está falando. Está entendendo, queridos? Se Deus quiser usar um irmão, quiser usar uma irmã para falar com você, Ele vai usar. Mas quando Ele usar, porque você lê a Bíblia, porque você medita a Bíblia, logo você vai ter convicção que é Deus falando com você. Por quê? Porque você lê e você medita na palavra de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada. Então você não vai ser embaraçado, você não vai ser embaraçada, você não vai andar segundo a palavra de homens ou palavra de demônio, você vai andar segundo a palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a partir do momento que você lê a Bíblia e guarda a palavra de Deus no teu coração, o Espírito Santo te ensina e faz você ser sensível e conseguir identificar quando é Deus falando com você. Pois quando você não lê a Bíblia, queridos, você vai ficar uma pessoa ignorante, não vai conseguir identificar se é Deus falando, se é o diabo falando, ou se é o próprio homem falando com você. Porque tem pessoas aí perturbadas, angustiadas, querendo se matar. Porque querem por fim da força que Deus use um homem, um ser humano, para falar com eles. E muitas das vezes essa pessoa está cheia de demônios, está sendo guiada por espíritos malignos, espíritos de engano, espíritos que até conhecem o teu proceder, conhecem a tua vida. Porque demônios, queridos, são espíritos malignos que não dormem. Demônios não dormem, demônios não descansam, demônios não param de agir, demônios não param de observar a minha e a sua vida. Os demônios sabem o meu sentar, o teu sentar e o teu levantar. O demônio sabe o que você está fazendo. Então o demônio pode tomar a vida de alguém e falar tudo aquilo que você está fazendo e dizendo que é Deus falando com você, e não é. É demônios que conhecem a tua vida e fica falando, e você fica sendo iludido, enganado, sendo direcionado por demônios, e aí você começa a ser decepcionado, constrangido por não conseguir ser uma pessoa próspera, porque a função do diabo está lá no livro de João 10:10. É roubar, matar e destruir. Agora aqueles que lê a Bíblia todos os dias, que meditam nela todos os dias e que andam conforme a palavra do Senhor diz, estes não são iludidos e enganados por demônios, porque essas pessoas não estão andando por aí atrás de profetas, atrás de profecias. Eles já vivem a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, a palavra que conduz o homem à salvação, à vida eterna, a lugares que ele vai ser abençoado. Então não adianta. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor vai dizer: o meu povo morre por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a minha palavra, por não conhecer os meus mandamentos. É por isso que o povo está perecendo. Está lá no livro de Oséias 4, 6. Por isso que o povo está perecendo, queridos. Meu irmão, você quer ver uma coisa? Lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus fala a respeito disso. Mateus, capítulo 22. Aleluias, livro de Mateus, capítulo 22, queridos. Deixe-me folhear a Bíblia aqui e encontrar, que eu vou ler. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus diz assim:
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que que o ser humano erra? Por não conhecer as Escrituras. Por que que nós não somos bem-sucedidos na presença do Senhor? Queridos, quando eu falo bem-sucedidos, apaga da tua memória ser rico, ganhar muito dinheiro, ter fazendas, ter carro. Apaga isso da tua memória. Porque uma pessoa próspera, uma pessoa rica, queridos, é ter R$1 no bolso e ser feliz. Porque nem todos os ricos são felizes, não. Para você ter uma ideia, a pessoa que é rico nem dormir direito dorme, pensando no dinheiro, pensando em perder o dinheiro, pensando em voltar a ser pobre. São pessoas pobres, miseráveis e nu, como diz lá no livro de Apocalipse. O homem próspero na presença de Deus, queridos, é ter R$10 no bolso e ser a pessoa mais feliz do mundo. O homem, o ser humano natural não entende isto não. Mas quem anda segundo a palavra de Deus entende que a felicidade verdadeira está em Deus. E quando andamos segundo a palavra, queridos, sejamos ricos ou não, somos pessoas prósperas, abençoadas, felizes. Então Jesus está dizendo: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer a palavra escrita, irmãos. Nós temos que dar ênfase à palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, para que nós não venhamos ser enganados pelo diabo ou pelo homem que quer muitas das vezes tomar proveito de mim e de você. Não adianta, queridos, ficar gritando por aí, falando em línguas estranhas, profetizando à torta e à direita, dizendo que é Deus, mas não tem comunhão com o Senhor, só enganando o povo. Um dia essas pessoas vão pagar diante de Deus, mas o culpado, queridos, não é essas pessoas que vivem profetizando aquilo que você quer ouvir e te conduzindo a lugares errados e fazendo você andar longe da palavra de Deus, não. O errado são aqueles que procuram estes homens e essas mulheres que vivem profetizando e não têm vida com Deus e profetizam aquilo que não está escrito. Quem profetiza aquilo que está escrito e tem compromisso com Deus, a esse nós devemos confiar. Mas ainda assim, quando eles profetizarem, nós temos que analisar na Bíblia Sagrada se aquilo que ele está falando de fato está na palavra de Deus, na vontade de Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, queridos, no versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar ao povo de uma cidadezinha chamada Bereia. O apóstolo Paulo, ele foi um dos missionários que revolucionou o mundo. Abaixo de Jesus é Paulo. Depois de Jesus Cristo foi o maior missionário da história. Depois de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, querido, para você ter uma ideia, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que ele próprio vai falar nas Escrituras, dizendo: se não corpo, não sei. Se fora do corpo também não sei, só sei que foi arrebatado ao terceiro céu, e lá vi coisas inefáveis, coisas que não tem como explicar. O apóstolo Paulo foi um dos homens que foi arrebatado até onde Deus mora, queridos. E ele começou a pregar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus numa cidadezinha chamada Bereia. E quando ele começou a falar da palavra de Deus, o povo de Bereia começou a analisar nas Escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo falava era de fato verdade, que Deus estava provando. Quando o apóstolo Paulo viu o povo de Bereias analisando nas Escrituras se aquilo que ele falava era de Deus, o apóstolo Paulo começou a parabenizar eles e a dizer: olha, glória a Deus, vocês são mais prudentes do que o povo de Tessalônica, porque tudo que eu falo vocês analisam nas Escrituras, é isso mesmo que tem que fazer. E o apóstolo Paulo falou: é isso mesmo. Se o próprio apóstolo Paulo, o homem que teve mais intimidade com Deus aqui na terra, um dos maiores missionários da face da terra na história,
Ele próprio profetizando e pregando, o povo tiveram o zelo de analisar, queridos, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, se de fato Deus estava aprovando aquilo que Paulo falava. Imagina na nossa geração de hoje, um povo que a maioria está toda corrompida, andando segundo a sua própria vontade, na vaidade, andando na luxúria, no engano, procurando o seu próprio prazer, o seu bel prazer, fazer aquilo que lhe apraz. Imagina essas pessoas profetizando para mim e para você. Aí é que nós temos que analisar nas Escrituras mesmo, para que eu e você não continue sendo enganado por estes homens e mulheres que dizem que é de Deus e não são. E se são de Deus, a Bíblia vai testificar e dizer que é, porque Jesus diz: conhecereis as árvores pelo fruto. Vamos analisar o fruto e analisar tudo aquilo que eles falam na Bíblia, para ver se realmente é Deus falando, para que eu possa continuar debaixo das bênçãos do Senhor. Então, queridos, esquece isso. Para de ir para a igreja e para outra, correr de um canto para o outro em busca de profecia, em busca de Deus falar com você. Deus vai falar com você à luz da palavra, é pela Bíblia. Abre a Bíblia e Deus vai falar com você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, para que você seja conduzido por Deus e bem sucedido sobre esta terra. É claro e é evidente que se tem homens e mulheres de Deus que são direcionados pelo Espírito Santo para te dar um conselho de Deus, para te dar uma palavra de Deus, a estes aí dão fruto do Espírito Santo. A estes aí de fato são homens e mulheres de Deus que são levantados por Deus, porque toda a resposta que homens e mulheres de Deus vai dar a você está na Bíblia. Ele vai te conduzir à luz da palavra. Olha, Deus diz assim. Aí vai mostrar na Bíblia que é Deus, não é ele. Pois aqueles que ficam enfeitando, dizendo: olha, Deus manda te dizer, você vai viver, teu marido vai voltar, olha, você vai ser curado, e não acontece nada disso. É só para roubar teu dinheiro, roubar o teu tempo e ainda fazer você perder a fé e se afastar da verdadeira palavra de Deus. Então, que nós venhamos abrir a nossa mente, queridos, o nosso coração para a luz da palavra. Vamos voltar ao primeiro amor. Que amor é esse, pastor? Andar segundo o Evangelho de Cristo, andar segundo a palavra de Deus, para que não venhamos ser enganados pelos fariseus, pelos religiosos da nossa geração, que só querem tomar proveito de mim e de você. Deus não quer tomar proveito de ninguém. Deus não quer nada de ninguém, porque tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, logo eu entendo que Deus ele é suficiente e é o único que pode me direcionar ao caminho certo para que eu venha ser bem sucedido enquanto eu estiver sobre esta terra. E assim ainda serei salvo e viverei com Cristo por toda a eternidade lá no céu, queridos. Então preste atenção. Quem já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo sabe que foi um homem que mais doutrinou a igreja na terra. Sabe que foi um homem que foi um instrumento do Senhor Jesus para resgatar vidas do ventre do inferno, para fazê-las povoar o céu, pelo poder do Evangelho de Cristo, pela sabedoria de